Olá pessoas, sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz e Toy Story 4 vai puxar o seu tapete, mas fica tranquilo porque vai ser da melhor forma possível. Esse é um daqueles clássicos casos que a Pixar não tentou muito esconder pra onde ia o filme ou qual é a ideia dele, mas eu acho que o que mais puxou o meu tapete é que ele faz isso de formas tão inesperadas, ele quebra tantas coisas que já estavam tão calcificadas na mitologia de Toy Story que eu realmente fui pega muito de surpresa e foi uma grata surpresa e muito corajosa também. Acho que a gente podia começar falando sobre aquela pergunta que todo mundo se fez, não só quando o filme foi anunciado, mas foi a pergunta que eu mais recebi depois que eu assisti o filme também. Eu assisti ele tem uns diazinhos. E a questão é a seguinte, mas será que era realmente necessário um Toy Story 4? E depois de pensar alguns dias aí, eu acho que a resposta é não. Eu acho que os três primeiros já fecham muito bem essa saga aí do Woody com o Andy, principalmente, mas que bom que Toy Story 4 existe, porque eles podiam simplesmente só ter feito mais uma aventura dos brinquedos e parado por aí, ficado na mesmice, mas as coisas que eles desenvolvem, as coisas que eles quebram são tão interessantes que eu acho que o filme, ele é muito necessário da sua própria forma, sabe? Eu acho que ele funciona mais como um complemento dos outros Toy Stories e, pra mim, ele tem uma vibe meio de spin-off, né? Até porque quem aparece mais além do Woody são os brinquedos novos. Mas, na real, assim, depois de assistir e pensar um pouco sobre isso, conversar com outras pessoas, o que eu acho que descreve melhor esse filme não é nem um spin-off, mas é um epílogo. Ele é um epílogo da história do Woody. A Pixar falou que, desde que eles começaram a apresentar esse filme em convenções, eles sempre venderam a ideia como você achou que Toy Story tinha acabado, mas o que acabou foi a história do Andy, mas não a história do Woody. E esse é o foco de Toy Story 4. A maior delícia de assistir esse filme é ver como eles ainda podiam desenvolver esses personagens, né? Especialmente o Woody, que sempre foi um brinquedo tão icônico. Ele é o verdadeiro protagonista, apesar da gente ter aí o Buzz como co-protagonista. Todo o foco maior sempre foi no Woody, né? Que era mó neurótico e tinha maior dificuldade de conseguir seguir em frente. E é com isso que ele vai lidar aí nesse filme, não só com como seguir em frente se ele não é mais o brinquedo do Andy, mas o filme também vai questionar várias coisas que a gente realmente imaginava que jamais eles iam mexer, né? Que é tipo, ser o brinquedo de uma criança é a única coisa que um brinquedo pode fazer, esse é o único propósito de vida deles, né? Qual é a forma que um brinquedo ganha vida, por exemplo? Eles também encaixam aí o garfinho, fazem um brinquedo que não foi feito para ser um brinquedo, mas ele foi feito a partir de materiais reciclados aí pela Bonnie. Então, é muito doido assim como é que eles vão desenvolver isso. Eu acho que ele é um complemento excelente para os outros três, eu não acho que ele deve nada para os outros Toy Stories, apesar dele não ser, acho que tão dramático quanto as pessoas esperavam. Eu acho que a internet meio que atrapalhou um pouco, porque desde que começaram a sair aquelas notícias dos dubladores falando que choraram muito na última cena, eu acho que todo mundo começou a achar que ia ser o novo Toy Story 3, mas o Toy Story 4 é o seu próprio filme. No geral, eu acho que ele foi muito divertido e eu acho que ele é o filme de Toy Story que tem mais ação até agora, que os brinquedos nos outros eles iam muito de um lugar pro outro, mas eles resolviam muitas coisas no mesmo lugar e partiam pro próximo. Aqui eles ficam muito indo e voltando, o Woody fica tentando se segurar nas coisas que faziam parte da vida dele e o filme meio que fisicamente vai fazendo você perceber que não adianta ele tentar segurar, porque ele tá em outra fase da vida, ele não é mais o brinquedo do Andy. Então eu acho que isso foi muito divertido de ver também, essa ideia de que o filme tem mais ação, tem mais coisa acontecendo, sai do parque, vai pro antiquário, sai do antiquário, volta pro parque, depois volta de novo pro antiquário, encontra com a vilã, some, sabe? Então o filme tem essa urgência desse debate interno do Woody também, que eu achei muito divertido, mas ele não é aquele filme que você vai ficar, meu Deus, tenso o tempo todo. Ele é um filme muito mais leve do que a maior parte das pessoas imagina, e ele é muito legal por isso também, até porque esse filme ele tem momentos sérios, tão sensíveis, que do nada você tá rindo pra caramba e de repente você tá tipo, ai, sabe? Ele te mostra muita coisa que eu acho que você não imaginava, com personagens que você não imaginava. Então, ele realmente deu uma puxada de tapete em mim, porque apesar de eu ter adivinhado muita coisa que ia acontecer nele, a forma como chegaram lá foi muito diferente do que eu imaginava. Eu acho que
Cara, a Pixar é um estúdio muito corajoso e o que eles fizeram nesse filme foi realmente incrível, foi excelente pra mim, eu tô extremamente satisfeita com ele. Nessa nova aventura, o Woody, o Buzz e os outros brinquedos estão se acostumando aí nessa nova fase com a sua nova dona, que é a Bonnie, mas quando a menina entra no jardim de infância, ela constrói um brinquedo a partir de um garfinho descartável que ganha vida e que vai tirar a paz do nosso cowboy favorito, que resolve que vai protegê-lo a qualquer custo. E aí, durante uma viagem de férias, o Woody vai viver grandes aventuras, reencontrar o seu grande amor que tinha sido perdido e conhecer novos amigos que vão fazer com que ele se questione sobre tudo que ele acreditava saber sobre ser um brinquedo. Gente, fiquem tranquilos porque vai sair ainda vários outros vídeos de Toy Story 4 aqui no canal, então se vocês acharem que teve algum tema ou alguma coisa que eu não abordei, vai ter em outro vídeo. Tem coisas que eu acho que também só dá pra comentar com spoilers, então eu não vou mencionar aqui pra gente não perder tempo. Então já vai se inscrevendo aqui embaixo se é a sua primeira vez e você gosta de animações, especialmente de Toy Story, porque a gente ainda vai desvendar muitas das coisas que ficaram nas entrelinhas aí do filme. E se você já é um inscrito antigo, aperta o sininho se você ainda não apertou pra garantir que você receba esses vídeos, gente. Também me acompanha lá no Twitter, que eu tô sempre conversando com vocês e analisando as notícias da Disney e do mundo das animações por lá em tempo real. E eu vou fazer uma coisa legal aqui também, propor uma interação diferente pra gente. Se vocês me seguirem lá no Instagram e comentarem em qualquer uma das fotos que vieram pelo YouTube, eu vou fazer o possível pra ver os perfis de vocês, deixar uns likes, deixar um comentário, dependendo. Então, se você quer ter uma chance de interagir comigo, corre lá pra me seguir no Instagram também, as redes estão todas aqui embaixo. E se você também quer ajudar o meu trabalho e fazer com que o Sugar Rush continue firme e forte, tem duas formas novas que vocês podem apoiar o meu trabalho e me ajudar. E elas são baratinhas e te dão benefícios muito legais e exclusivos se vocês gostam de mim e querem ficar mais perto do que eu faço por aqui. Tá tudo explicadinho aqui embaixo, valores, benefícios, então dá uma olhadinha aí embaixo no box de descrição. Uma das coisas que eu também tô vendo as pessoas ficarem um pouquinho tristes no filme é que ele realmente não foca muito nos outros brinquedos que a gente tava com saudade, né? Os outros brinquedos que eram do Andy também. Então a Jessie, o Bala no Alvo, os Cabeças de Batata, o Rex, o Porquinho, todos eles acabaram ficando com um papel meio de... eu não digo nem coadjuvantes, mas eles viraram praticamente figurantes de luxo. Eles realmente têm que botar o Woody em contato com outros brinquedos que tiveram outras experiências pra conseguir desenvolver os temas que a gente vai ver aí nesse filme. Então, infelizmente, não sobrou espaço pra eles. Mas acho que o principal da gente falar aqui é o Buzz. Porque assim, o Buzz, ele sempre foi o co-protagonista, ele sempre teve muito destaque. E eu acho que a única coisa que eu tenho pra criticar nesse filme é que o Buzz merecia um pouquinho mais. Porque assim, da mesma forma que os outros também não cabem muito nessa história, o Buzz acontece a mesma coisa. Ele tá lá no arco principal, mas ele tá lá basicamente porque ele é o Buzz Lightyear e ele é icônico e não podiam deixar ele de fora da aventura principal. Mas eu notei que assim, ele até teve uma evolução que aparece só na última cena, mas foi mais assim, de uma forma passiva, dele tá ali vivenciando toda a treta que tá acontecendo e querendo ajudar o Woody, a Beth e os outros brinquedos a resolverem o problema que eles têm pra resolver. Quando ele encontra lá o patinho e o coelhinho, é legal, mas é muito rápido, a maioria das coisas legais já tava nos trailers, então eu senti um pouco de falta de valorizarem ele. Mas ele ainda tá muito engraçado, inclusive a dublagem do Guilherme Briggs tá muito engraçada, o Buzz continua muito interessante, mas eu realmente queria que dessem um pouquinho mais de agência pra ele, sei lá, algum momento nessa treta toda que ele resolvesse, porque todo mundo meio que tem o seu momento e ele fica meio que ali. Aí vocês devem estar pensando, nossa, que droga, né? Mas deixa eu explicar por que isso não afeta o filme de forma nenhuma. Em todos os outros Toy Stories, a gente viu o Woody sendo o líder não só dos brinquedos, mas o brinquedo favorito do Andy, né? Mas agora que eles foram doados pra Bonnie, a gente imaginou no final do Toy Story 3 que tudo fosse ficar realmente bem, que fosse ficar a mesma coisa. Mas, obviamente não, porque a Bonnie não é o Andy. E esse é o maior drama que o Woody vai ter que entender. Ele continua muito apegado na experiência que ele teve com o Andy e muito apegado no próprio Andy. Então, é difícil pra ele e realmente é por isso que ele vai precisar conviver com personagens que não tiveram o mesmo tipo de experiência que ele teve e por isso que o Buzz e os outros personagens acabam meio perdidos nessa história, porque eles já aprenderam tanta coisa juntos
que eu acho que eles chegaram num patamar que eles já estão numa segunda criança, eles já passaram muito tempo juntos, eles ficaram guardados no baú sozinhos, juntos, muito tempo. Então, realmente acho que não cabe muito eles estarem juntos ali. Mas fica tranquilo, gente, porque a forma como o filme desenvolve isso com os outros personagens é tão bonita que, apesar deles fazerem falta, o filme realmente não deve nada pros outros também, assim. Ele ainda é um filme muito bom sozinho. É muito interessante, por exemplo, a interação do Garfinho com o Woody. É uma coisa bastante lindinha, inclusive, porque o Woody é basicamente um adulto e o Garfinho é uma criança que fica perguntando tudo pra ele. Ele não entende nada do mundo, porque ele é basicamente um brinquedo recém-nascido que não foi feito pra ser um brinquedo, então ele não entende qual é a importância dele pra Bonnie como um brinquedo e nem qual é o papel dele. Então, enquanto o Woody vai passar mais uma vez a visão linda que ele tem sobre ser um brinquedo e como é nobre você amar uma criança, você tá ali pra uma criança, o Garfinho simplesmente não tem noção de nada, e essa ingenuidade dele vai meio que desarmando o Woody e faz com que ele comece a entender qual é o real problema dele, por que ele se sente tão sem propósito, sabe? É muito interessante, né? Porque ele mesmo vira e resolve que ele quer ser o responsável pelo Garfinho. E o Garfinho vai ajudar ele basicamente como uma terapia de choque, né? Essa ingenuidade do Garfinho acaba sendo muito boa pra ele. Já a interação que ele tem com a Beth é muito legal também, porque ela quebra todo aquela coisa que tinha sido construída nos outros 3 filmes, de que a pior coisa imaginável é um brinquedo ser perdido, um brinquedo não ter uma criança, né? Todos os brinquedos que a gente vê, não só o Woody, como a Jessie, o Lotso, vários outros, eles ficam nessa de eu não tenho uma criança, eu não tenho um propósito. A Beth tá tão bem resolvida e ela tá tão interessante. É muito legal você ver, você comprar essa Beth aventureira. Muitas pessoas acharam que talvez não fosse fazer sentido, mas a Beth já tinha uma personalidade tão forte nos outros filmes que eu acho que foi muito natural essa transição pra ela. Ela chamava o Woody pra namorar, ela era a voz da razão dele em muitos momentos que ele tava meio afobado, sem saber o que fazer, com ciúme do Buzz. Ela sempre era a pessoa que conseguia ficar tranquila e chamar ele pra razão, chamar os outros brinquedos pra razão também. Mas ela nunca podia ir nas aventuras porque ela tem um corpo frágil, então é muito legal essa Beth nova que não tem medo de ir nas aventuras e pode viver suas próprias aventuras ao invés de ficar vivendo isso através das histórias dos outros. A movimentação dela é muito maneira, o visual dela tá muito lindo e eu tenho certeza que ela vai inspirar muitas meninas hoje em dia, e eu acho que esse é um dos maiores méritos do filme também. E a forma como eles desenvolvem o romance dos dois é tão linda. O momento em que eles se reencontram é de um jeito tão inesperado que você é pego de surpresa e eles realmente conseguem construir. Praticamente para tudo, assim, o cinema todo fica tipo... Você fica realmente torcendo muito pra dar tudo certo entre eles, mesmo eles tendo visões de mundo tão diferentes agora. Eu gosto que o filme continua sendo uma história de aventura de Toy Story, né? Também tem muito a ver ainda com o amor de um brinquedo por uma criança, mas ao mesmo tempo ele consegue ter muita ação e ter o romance de um jeito tão orgânico. Quando anunciaram como uma história de amor do Woody com a Beth, eu tava pensando, cara, mas isso não vai descaracterizar Toy Story? E a forma como eles conseguiram fazer isso foi um total sucesso. As interações dos dois são algumas das coisas mais lindas do filme, vocês vão amar com certeza. E nós temos também a nossa antagonista, também tem uma relação muito inesperada com o Woody, que é a Gabi Gabi, aquela bonequinha de vestido amarelo que mora no antiquário e que tem uns capangas que são uns bonecos de ventriloquismo que me dão um medo desgraçado. Inclusive é muito legal a forma como eles constroem a tensão, não só com ela, que ela consegue ser tão assustadora, tão intimidadora quando você conhece ela, e a doçura dela, a forma como ela fala, causa tanta tensão que é muito inesperado, assim, num filme de Toy Story, eles botarem cena de perseguição com eles no antiquário. E pra mim, ela foi uma grata surpresa, não só pela forma muito inesperada como a Pixar desenvolveu ela, mas na personalidade dela, na motivação dela, foi realmente uma coisa que foi o que mais puxou o meu tapete no filme inteiro, porque eu não tava esperando. Vocês lembram que nas minhas teorias eu falava que eu achava que essa vilã ia ser mais direto ao ponto, que ela ia ser mais malvadinha e era isso? Não exatamente foi isso que aconteceu. A Pixar pegou o básico do que eles já tinham feito com o Mineiro e o Lotso e eles evoluíram isso de um jeito muito inesperado. Então, assim, ela realmente eu acho que é a antagonista que melhor serve a história. Primeiro porque ela é uma sombra perfeitinha do Woody e isso
abre a chance das conversas dos dois, dos momentos dos dois serem muito marcantes e muito importantes também para o desenvolvimento da história do Woody, mas o desfecho da situação dos dois é tão lindo. Da primeira vez que eu vi o filme, eu chorei umas 4 vezes e 2 foram em cenas dela. Ela é tão comovente, eu não esperava. E olha que eu me comovo bastante com o flashback do Lotso, por exemplo. E ela nem um flashback tem. Ela emociona você da forma com que ela fala, da forma como a história dela é realmente trágica. Eu até comentei com vocês no outro vídeo que o passado do Duke Cabum era o mais trágico de todos. Esquece isso. O passado mais trágico que a gente já viu em Toy Story, com certeza, é o da Gabi. E ela é uma personagem excelente, eu tô apaixonada por ela. E fiquem tranquilos, eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas eu vou fazer um vídeo só pra ela, porque eu acho que ela merece, gente. Então, uau, essa personagem é maravilhosa e eu tô apaixonadíssima por ela. E claro, tem vários outros temas que eu quero ainda conversar de Toy Story 4 com vocês, falar um pouquinho de outros personagens também, mas eu acho que algumas coisas realmente sem os spoilers ia ficar muito difícil e talvez até meio chato de explicar, então eu prefiro que a gente fale disso no próximo vídeo. Aproveita que ele vai sair bem pertinho desse aqui, se ele já tiver saído ele vai estar aqui no card pra vocês e na tela final pra vocês assistirem em seguida. Comenta aí comigo se você ainda não viu Toy Story 4, qual é dos personagens novos que você tá mais empolgado pra ver, qual que te cativou mais pelos trailers e se você já assistiu, qual foi o seu personagem novo favorito. Não esquece, gente, de deixar um like nesse vídeo porque isso me ajuda demais. Aperta o sininho aqui pra você receber os próximos vídeos de Toy Story 4 e vai ser um prazer ter todos vocês que estão chegando também aqui comigo. Obrigada pelo carinho, pessoal, um super beijo pra vocês. A gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau!